gente! Sejam todos bem-vindos à Quinta da Quintas, é isso mesmo, mais uma edição da nossa live. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao Estúdio Chagas, a Michele e a Mayara, que hoje me deram de presente uma linda maquiagem, meus cílios, muito obrigada, vocês são lindas, maravilhosas. Gente, Carolzinha, seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria de agradecer você por ter topado, mesmo com alguns probleminhas, né, que você está. Você não deixou a gente na mão, você veio aqui e eu gostaria de agradecer a sua presença. Se você quiser dar um oi para o nosso pessoal, fique à vontade. Olá, pessoal, é isso. Eu acho que compromisso acima de tudo, né? A gente tem que ter comprometimento e aí a gente fica se imaginando, poxa, aquela pessoa estava esperando por nós, né? Aquela audiência de alguma forma estava esperando para escutar. Tô com a minha mamãe doentinha, tá no hospital, eu tenho certeza que Deus está ali com ela, né? Larguei ela um pouquinho aqui bem rapidinho para estar com você e com certeza eu quero ajudar mais pessoas aí dessa live. O importante é a gente somar conhecimento, né? É isso mesmo. Silmara é o nome da sua mãe, né? Silmara. Quero deixar um beijo para dona Silmara. Falei com ela ontem. Melhoras, tá? Que Deus te abençoe grandemente. E já a senhora já tá em casa e vai ficar tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o nosso mundo digital de hoje, tá, Carol? Sim. Hoje nós vamos falar praticamente tudo sobre o marketing digital, sobre a era digital. E eu escolhi você, Carol, porque eu não vejo ninguém melhor neste momento, assim, para poder falar, uma pessoa que está tão em alta no marketing digital como você. Obrigada. Tá? Então, nós sabemos que o negócio, uma empresa, pessoa, produto, marca, utilizam do marketing digital, né? Para criar alguns relacionamentos, desenvolver uma identidade, bater metas, alcançar seus objetivos e etc. Eu tenho a honra de trazer a vocês a nossa convidada, a nossa lindíssima jovem Carol Cerati, que desde cedo entendeu que a vida é digital e a nossa live vai levar algumas ferramentas a você que está em casa e entender um pouco, né, te dar uma visão mais ampla para um desempenho melhor diante do canal de divulgação tão importante que hoje que são as redes sociais, né? Total. Fico muito feliz com o convite, pessoal. Assim, o papel realmente que a gente quer desempenhar hoje é te alertar de alguma forma, é tentar te dar um pouco de norte. Você que é empresário, você que quer entrar talvez para essa área do marketing, né? Então, eu acho muito importante, Michele, isso que você faz, porque a internet tem um monte de coisas ruins acontecendo. Desde notícia até realmente assuntos aleatórios que não vão somar em nada na vida das pessoas. Então, quando nós temos algum tipo de conhecimento compartilhado, a gente sabe que essas pessoas elas vão receber algo bom de alguma forma. Olha, você entrou num assunto sem querer. E assim, eu tenho sido muito vítima, né, de fake news. E hoje eu já amanheci. Eu abri meu celular, eu tava até comentando com a Jeane agora, né? Agora à noite a gente tava conversando. Eu abri meu celular, já tinha. Você já viu isso? Aí depois essa frase. Eu saí da internet, assim. Quando eu retornei, outro amigo. Você já viu isso? Eu falei assim, eu achei que era o mesmo, mas já era outro. Tô curiosa assim, agora, gente, com vocês. A gente quer saber o que é. Gente, assim, aí depois, né, na hora a gente ficou um pouco chateado, mas depois tu para pra refletir, né? E o meu amigo Marquinho Carneiro, que foi meu presidente, pra mim, meu eterno presidente, nós conversando hoje à tarde, ele falou assim pra mim, Mi, que eu falei pra ele, ninguém chuta cachorro morto, porque eu já sou meia doida, né? Ele falou assim, não, Mi, o que acontece com você hoje? Você vai receber muitas pedras, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. E você dá fruto todos os dias. É o que você falou, é fazer o bem, é ajudar as pessoas. Exatamente. E assim, aí ele falou, não fica chateada, porque vai dar a oportunidade das pessoas conhecerem você, né? Todos nós temos, né, a nossa versão um pouquinho mais chatinha, né? É verdade. Mas assim, eu acho que tem pessoas, isso é importante, né? Eu vou até usar essa live porque algumas coisas eu não falei ali nos meus stories. Por exemplo, eu tinha hoje 3 compromissos que eu poderia desmarcar, mas eu ia afetar diretamente o que pessoas iriam pensar de algo que elas criaram. Eu não tô aqui hoje só pensando em mim, de verdade. Eu não precisaria hoje fazer essa live, porque a prioridade da minha vida com certeza é a minha família. Então a minha mãe é mais prioridade, eu tenho ela como prioridade. Porém, eu com certeza deixaria a Michele, que tá tentando fazer algo legal pelos seguidores dela, algo bacana, pelo mundo, pelas pessoas à volta dela, chateada.
triste, desmotivada. E às vezes algo que eu fizesse aqui hoje, talvez a minha não presença aqui, ia fazer você cancelar um projeto. Claro que não, às vezes não, eu sei, você é forte, mas às vezes você ia ficar com que falta de comprometimento. E de manhã eu passei pelo mesmo, tinha um ensaio fotográfico com a minha pastora, e eu falei, pastora, vamos investir no marketing. Deixa eu te ajudar, você canta tão bem, deixa eu fazer a sua página. E animei ela. Aí um dia depois minha mãe se internou, né? Então assim, eu poderia ter cancelado, eu não poderia. Só que, e o que ela ia pensar? Talvez ela nunca mais ia querer fazer aquele ensaio fotográfico. Então eu acho que o que falta nas pessoas muitas vezes, no mundo digital e às vezes no físico, é a responsabilidade afetiva. Então assim, hoje nós estamos aqui, é o que eu vejo em você, falei tudo isso para mostrar que eu também vejo isso em você. E é o que o Marquinhos estava tentando te dizer. Há em você responsabilidade afetiva. Você pensa antes de dar não para os outros. Todos os eventos que eu chamei a Michelle estava presente. Independente de política, não é sobre política, é sobre pessoas. É sobre pessoas que querem fazer algo positivo para as outras. Então isso é muito importante. E ele falou algo que é verdade. A árvore tem vida e você tem fruto. Então você não é um cachorro morto, você é a árvore que tem fruto. Ele falou exatamente isso. Porque eu já falei logo, chuta cachorro morto mesmo. Vamos me chutar se não for, né? Mas, oi, ele tá online, Marquinho. Marquinho, já falei de você, né? Eu sempre falo do Marquinho. Você conhece, né? Sim. Inclusive o Marquinho, ele é corretor de imóveis, né? Eu vi ele trabalhar tá chiquérrimo agora. O Leandro foi meu padrinho de casamento. Leandro, beijo, Leandro, também. Se não assistir, depois assista a nossa live. Mas agora entrando no nosso assunto, que de fato é o que hoje importa mesmo, que é falar sobre marketing. Porque a ideia hoje é trazer às pessoas um pouco desse conhecimento que você tem e de repente até dar um norte para mim, como para todos, né? Claro, eu mesmo tinha muita dificuldade em mexer nas redes sociais. Instagram, para mim, eu aprendi um pouco com a Natália, ela já mexia, e um pouco com a minha filha de 7 anos, que ela tinha 6, mas sabia mexer e eu não, né? As crianças e adolescentes são inseridos com isso, né? Eles têm o celular na mão o tempo todo, né? Então Exato. pra eles é claro que é mais fácil, assim como é mais fácil pra nós do que para os nossos avós. A Manu, ela coloca o que você quiser. Às vezes ela pega uma foto, eu falo, o que você tá fazendo? Não, mamãe. Aí ela pega uma foto, coloca dentro da outra foto, que daí coloca uma música. Eu fico olhando, eu fico só tentando aprender com ela. Mas assim, a criançada hoje em dia, acho que o mundo, né? O mundo já nasceu digital nessa era, né? Assim, esse daqui já. Carol, eu elaborei algumas perguntas pra você, tá? Pra gente poder ter um norte, assim, uma direção. Vamos lá. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse vínculo Caroline e Praia Grande. Caroline e Praia Grande. Bom, eu sou paulistana, né? Nasci em São Paulo. E eu vim pra cá num momento um pouquinho chateado ali, num momento bem chateada. E estavam assaltando a nossa casa em São Paulo. A única parente de família que nós tínhamos eram os nossos avós, que eram aqui em Praia Grande. Nós víamos muito, sempre passávamos aí de sexta a domingo, né? Todos os finais de semana. Então era uma cidade que era próxima pra gente e que havia família, né? Então a gente, quando tivemos aí os problemas na nossa casa em São Paulo, éramos só eu e minha mãe. E a gente olhou e falou assim, não, vamos pra Praia Grande. A gente saiu praticamente fugida, porque a gente tava quase dividindo a casa com um ladrão. A verdade foi essa. E aí, assim, eles estavam entrando toda hora, tal, cada hora levava uma coisa, sabe? Aquela tava bem complicado. E a gente veio pra praia e mudamos, assim, com a cara e com a coragem. E foi muito difícil no começo, né? A paixão que eu tenho hoje por Praia Grande eu não tinha no começo, demorou uns 3 anos, assim mesmo. E ainda mais eu vim numa época que não tinha tanta coisa ainda na cidade, né? Assim, há 12 anos atrás tinha menos coisa ainda. Então, tipo, você sentia falta, né? Sentia falta da rotina que você tem. Hoje eu aprecio a rotina que eu tenho, mas naquela época não. Então foi difícil. Último ano de colégio, então também assim, terceiro colegial, tava planejando viagem de formatura. Então pegou tudo, assim, foi bem difícil. Eu também tinha acabado de montar um negócio, né, junto com a minha sócia, que era minha chefe, virou sócia. E assim, eu tava super animada com a minha vida que eu tava levando lá, né? E aí acabou... E lá você trabalhava com marketing também ou não? Não, lá eu trabalhava assim, o marketing já entrou desde aquela época, né? Principalmente no quesito de vendas. Mas na verdade, eu trabalhava com estética. Ela tinha uma clínica de estética e aí ela me beneficiou com os cursos, sou formada em massoterapia e aí a gente conseguiu ali atuando, né? Eu fui trabalhando com ela me propôs de ter parte da sociedade da clínica. Aí a gente começou com isso e na época o que estava em alta, assim como hoje o Instagram está em alta, tráfego pago, o que estava em alta era um site de compras coletivas. E no site de compras coletivas, ela montou um site de compras coletivas, se chamava Clique Urbano. E aí eu comecei a fazer as captações e a parte de mídia daquele site. Os cadastros, o layout, como aquele site ia ficar apresentado juntamente com as pessoas do web designer dela. E aí a gente captava as pessoas para colocar ali dentro. E eu tudo isso assim bem nova, tinha 15 anos, 16 anos na época. E foi super legal, foi uma experiência muito inovadora. Então praticamente todas as minhas experiências de trabalho envolveram marketing e vendas. Entendi.
E qual foi o momento que você percebeu assim, você falou assim, não, vai ser isso mesmo que eu quero pra minha vida? Eu quero trabalhar com marketing. Exato. Quando eu cheguei em Praia Grande, e a minha relação assim com a cidade, ela foi ganhando um espaço muito grande porque eu fui me apaixonando dia após dia por aqui. E eu fiquei aqui pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, e logo me mudei pra fora. Foi quando eu comecei a morar no exterior. E eu passei lá tipo 6 anos. Então eu não tinha conhecido de fato Praia Grande, né? Assim, eu vivia, eu sempre tendo ido pra fora, eu queria voltar pra casa, voltar pra cá, né? Voltar para a minha família, esse lado mais afetivo. E aí quando eu decidi voltar, eu precisava de fato assumir algo que aqui fosse bom para mim. E lá você foi estudar ou você foi trabalhar? Não, lá quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui totalmente para ganhar a vida. Eu saí daqui com $2.500, eu e meu ex-marido. A gente não tinha recursos, a gente não tinha dinheiro. Foi uma grande loucura que aconteceu na minha vida e eu fui total para tentar a vida. Eu fui literalmente para trabalhar limpando o chão, assim, sabe? Nada contra, mas eu fui para isso. E aí eu procurei emprego, né, no primeiro, segundo dia, terceiro dia, todo mundo falava, tá muito difícil, não vai pra América, não vai conseguir trabalho. Só que eu sempre fui uma pessoa muito determinada, assim, em quesito de trabalho, eu levo jeito, eu gosto, gente, eu faço assim por amor. Eu falo pra minha psiquiatra, perguntou, Carol, você gosta de trabalhar? Qual é o seu hobby? Eu falei assim, meu hobby é trabalhar. Ela falou, não existe, não tem como. Eu falei, tem. Nem vou te contar. Eu gosto, gente, eu gosto. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, e eu lembro que meu ex, ele ficou lá na piscina do hotel, que a gente tem que entrar nos Estados Unidos sempre ficando no hotel, né? Ele ficou lá na piscina, vindo do hotel, todo feliz e tal, e eu desesperada querendo trabalho. Me vesti, eu nem me vesti, tava com a roupa do aeroporto, fiquei com a mesma roupa e tal, e fui atrás de trabalho. Parei numa loja, parei na outra, e fui acontecendo, fui marcando entrevistas, e aí em muitas dessas entrevistas, primeiro eu arrumei coisas relacionadas à faxina, depois a cuidadora de idosos. E uma entrevista, uma pessoa olhou e falou assim, você é brasileiro, eu vi que você está procurando trabalho, por que você não vai ao shopping, tem uma pessoa, uma empresa precisando de vendedora? Eu sempre trabalhei com vendas aqui, fiz vários marketing multiníveis, sempre tive aptidão e gostava. Só que eu não falava inglês, meu inglês era tipo 0, inexistente. Tinha uma professora que olhou pra mim e falou assim, você nunca vai falar inglês na sua vida. Tipo, você não leva jeito, seu acento é horrível, você não consegue decorar uma palavra, tipo, nem verbo to be. E assim, eu realmente não levava jeito mesmo. Ela não tava errada, tá, gente? Na verdade, ela tava certa. Mas assim, eu consigo falar hoje, né? Por isso que a gente não pode escutar. A gente tem que ser que nem aquele sapo da árvore, né? Ele era mudo, ele era surdo, aí ele subiu. Então, assim, basicamente foi isso que aconteceu. Eu cheguei, aí com muito medo, né? Mas eu fui lá fazer a entrevista das vendas. Gente, eu fazia assim, ó. Very good. Very good, very good, very good, very good. You, buy. No money, show me. No money, you have money. Eu falava, tipo assim, eu decorava as frases e ficava ali. E eu me sustentei nos Estados Unidos durante os 6 anos com vendas, né? Então eu tive essa bênção na minha vida e fui indo de pouquinho em pouquinho. Então o marketing, como ele é muito atrelado a vendas, ele foi acontecendo na minha vida já em várias predisposições. Eu já levava, já tinha jeito e era a vocação que eu tinha na minha vida, era essa. E além disso, como lá eu tinha tempo, os trabalhos lá eles não tinham mantenimento de clientes, porque há muita procura, né? O mercado é muito aquecido nos Estados Unidos. Então você vende, tchau, um beijo, um abraço, você não mantém aquele cliente. E isso me dava tempo disponível e cabeça livre, porque eu simplesmente ia lá, vendia, tinha cabeça livre. O que eu fazia? Eu estudava, sempre gostei muito de estudar. Então eu fiz cursos em Harvard, fazia cursos online. O Paulo Vieira, que hoje está estourado, ele já era meu mentor desde essa época, 2016. Eu adorava o Paulo Vieira, eu acho ele assim incrível. E ele, na verdade, é coach em vendas, né, o Paulo Vieira. Então, assim, eu estudava, via vídeos no YouTube dele, eu ficava emergindo naquilo. Primeiro, porque me ajudava nas vendas do inglês que eu não tinha, né? E segundo, porque era um assunto que eu gostava. Então, eu fui me capacitando e me profissionalizando. Atualmente, sou formada pela FGV em Marketing. Estou para finalizar o curso e tenho também vários outros diplomas que a gente vai fazendo ali. Um curso daqui, umas horas daqui, uma palestra daqui, uma imersão daqui, todos relacionados a esse assunto mesmo. Entendi. E na sua opinião, qual que é a maior dificuldade que as pessoas enfrentam nas redes sociais quando elas decidem alavancar o seu negócio? Julgamento. Claramente, é o julgamento. Todas as pessoas que têm dificuldade e todas as dificuldades que eu tive, é unânime, juro por Deus, é unânime, é o julgamento. As pessoas têm medo de ser julgadas, as pessoas têm medo de ser expostas, as pessoas têm medo de falar coisas erradas, elas têm medo do que vão falar sobre elas, das coisas que vão criar sobre elas. Um medo, um excesso de julgamento sobre si e com medo do que o outro vai falar é muito grande. Então é isso, certeza. Olha, hoje eu estou 20 anos na vida pública e há 2 anos e pouquinho que eu comecei a mexer de fato no Instagram, comecei a fazer stories, né? Eu morria de vergonha. Sim. Eu falava pra Natália, eu não vou fazer, Natália. Hoje eu sou cara de pau.
total, né? Hoje eu tô adoro, eles ficam me policiando. Mas de início é exatamente isso, porque eu falava assim, e se eu falar alguma coisa errada, Isso, né? isso. E eu sempre falava, eu tô feia hoje, Tô feia, eu vou sair porque o Instagram ele prega inchada, eu aquela sempre achava que eu perfeição. tava inchada. Nossa. O Instagram ele prega aquela perfeição, né? Por exemplo, não existe mundo perfeito, não existe a mãe da Carol internada, não existe a Carol chorando hoje a tarde inteira, existe a Carol que tá sempre arrumada e que tá fazendo live toda hora. Então quem vê de fora não vê a dor. Só quando você vai gravar um history, você sabe a dor. Aí quando você não tem experiência e trata isso como um trabalho, como nós fazemos hoje, mas quando a gente também iniciou, a gente não olhava aquilo. Então se eu já não tô me sentindo bem, não só com a aparência, mas com o meu coração, com o meu sentimento ou qualquer coisa que seja, eu vou olhar e eu vou adiar aquilo dentro de mim, ou eu vou colocar empecilhos sobre aquilo. Só que, na verdade, quando a gente trata isso como um trabalho, é um trabalho. Hoje, quando eu gravei o Instagram, eu falei assim, eu não queria fazer algumas coisas hoje relacionadas ao trabalho, eu não queria. Só que eu fico me perguntando o que o Cauã Raymond, ele falou para o dono da Globo, né, para o Marinho, sei lá quem é, o que ele falou para o dono da Globo quando ele passou algum problema pessoal dele. O que será que ele falou? Ele não deve ter falado nada, deve ter ido trabalhar, não é verdade? Eu acordei hoje e falei assim, vou trabalhar também, porque a gente tem que tratar as nossas empresas, nossos negócios, nossos compromissos com prioridade também. Claro que salvo exceções, é claro que quando eu fui hoje no encontro com a pastora, que ia ser 2, 3 horas, foi meia horinha. É claro que hoje aqui, ao invés de eu chegar antes, como eu chego em toda a reunião, tipo assim, 40 minutos antes, saio depois de 40 minutos, eu vou ficar aqui os meus 50 minutinhos ali e vou embora, é óbvio. Mas você não deixou de comparecer. Não vai muito longe. Segunda-feira retrasada, eu sepultei minha avó 10 horas da manhã, Você às 3 eles estavam na Câmara, numa reunião. Exatamente. Não vai. Eu tive 2 reuniões que eu consegui desmarcar, né? Mas tinha umas 15 horas, que era com o grupo do Sebrae, que nós já estávamos agendados essa reunião há mais de 2 meses. E te prejudicar. E eu não prejudicaria só a mim, eu prejudicaria a cidade, porque é sobre uma ação que nós vamos fazer em conjunto com o Sebrae, uma parceria que eu estou à frente, junto com o pessoal da secretaria, né, do Itamar. E assim, eu fiquei, no dia eu tava péssima, mas eu fui trabalhar. Né, no dia do sepultamento da minha avó. Ela me ligou, a moça do Sebrae, a Patrícia. Ela falou que você quer cancelar? Né, eu senti, mas assim, não era. A gente ia cancelar e eu não ia me prejudicar, eu ia prejudicar a cidade e as pessoas. Eu não achei justo. Exatamente. E aí eu mantive. E não é fácil. Não é fácil. Mas é o que você falou, responsabilidade, né? Exatamente. Agora vamos lá. Existe alguma forma de vencer esse medo? Sim, com certeza. Existem várias técnicas. Se você hoje tem medo do julgamento na internet, se você hoje tem medo da exposição, se você tem vergonha, primeiro, eu sempre falo, olhe para si com mais amor, né? Às vezes a gente permite que olhe a vida do outro como se ele fosse o perfeito da história. Não há perfeição, né? A grama mais verde é porque ela talvez esteja sendo melhor regada. Então a gente tem que ter cuidado com isso e principalmente não se importar com o que o outro fala. Carol, como eu não me importo com o que o outro fala? Saiba quem você é e seja de propósito. Quem é Michele Quintas? Quem é Caroline Senati? Você só para de ser o que você é a partir do momento, você só aceita o que os outros estão falando que você é quando você não se conhece. Então conheça a ti mesmo, saiba o que você faz, o que você já fez, faça exercícios como esse, pare na frente de um espelho e fale para si mesmo. E antes disso, as dicas um pouquinho menos assim teóricas ou algo de coach motivacional e tal, é a dica do pegar o celular e não mostrar o seu rosto, mas iniciar com a sua fala. Acostume-se com a sua voz. E após você se acostumar com a sua voz, consequentemente você vai se acostumando com a sua imagem. E pouco a pouco você vai pegando o hábito, né? Então, com certeza isso é muito importante também. Entendi. Eu estava vasculhando suas redes sociais, né? Não tem como. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela técnica chamada CTA. Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? O dia a dia, né, na verdade, nós fazemos CTA o tempo todo. Por quê? Porque a gente precisa que a chamada para a ação traga algum retorno para nós. CTA significa Call to Action, que é um termo do inglês. Na verdade, o marketing é bem baseado dos termos americanos mesmo. A gente tem vários memes que falam que o marqueteiro ele fica falando algumas coisas em inglês ali, né? Então, o CTA, no caso, você usa desde uma venda até um convite, tá? Até uma apresentação, até um history, até um feed, até a legenda do seu post. CTA é você chamar essa pessoa, ligue para alguém, chame para algo. Então, já aproveita nesse momento e chama o pessoal para assistir nossa live. Exatamente. É isso? Isso é um CTA. Eu espero que vocês, onde vocês estejam, vocês compartilhem essa live com outras pessoas. E então nós alcançaremos mais e mais pessoas para falarmos sobre marketing.
Então, CTA por quê? Porque essa pessoa aprendi já. que tá aqui, ela não, a gente não precisa chamar ela, porque ela já tá vendo a gente. Então o que a gente faz? A gente transfere a ela a CTA do amigo. Então ela pega e ela envia a live pra alguém e traz de volta mais interação pra gente. Então você que está assistindo a nossa live, seja no Instagram Sem ou no dedo, Facebook, gente. ó, bora lá, compartilha aí, manda pros Deixa amigos. seu comentário isso também. mesmo. Faça sua pergunta, se tiver alguma dúvida. Escreve aí, né, gente? Fala que eu tô bonita hoje, faz qualquer negócio. Tô de rosa. Nunca tô de rosa, né? E eu de branco, gente. Outro dia a mulher falou assim, você é mãe de santo? Eu falei, não. Você tá sempre de branco, né? Sempre de branco. A Carol de branco e eu de rosa. Ai, vamos lá. Sobre engajamento orgânico, o que você poderia falar, assim, para orientar o nosso Eu pessoal acho que tá que sobre assistindo engajamento essa live? orgânico, eu posso te dizer assim, tranquilize-se. Porque por muito tempo as pessoas sempre falaram muito sobre números, né? E na verdade o orgânico é mais bonito você impactar 10 pessoas do que você ter 100 que não gosta de você, você ter 100 que não admira o que você faz, você ter 100 que não tá do seu lado, que não tá torcendo pela sua vida. Então entre você ter 10 pessoas que vibram com a sua conquista, que compartilham o que você faz, que ajudam quando você precisa, é mais importante. O orgânico é exatamente isso. Mas vale o orgânico do que o tráfego pago, do que o seguidor comprado, do que alguma coisa que é manipulada. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas são leads, ou contatos, ou clientes muito frios a você. Então o engajamento orgânico, ele entra para nos acolher das pessoas que de fato estão ao nosso lado. Então não importa os números de fato, lembrando que realmente eles são às vezes mais baixos, a gente vê ali milhares de seguidores, mas dependendo do que cada coisa que se posta, do horário que se posta, o engajamento dá uma caída mesmo e tudo bem. Nós não somos feitos de engajamento, nós somos feitos de relacionamento. E o relacionamento com o seu público é o que vai fazer eles te admirarem ou não. Então você me falando isso, eu comecei a mexer de fato no Instagram depois que eu virei vereadora. Sim. Eu não tinha Instagram até eu ser vereadora, só pra você ter uma noção. Que legal, então as suas campanhas, por exemplo, não foram vencidas na internet. Não, mas o Facebook eu usei muito. O Facebook tá em alta, assim, e o WhatsApp, e o WhatsApp também eu uso bastante, né? Legal. Eu até mando muita lista de transmissão, não fiquem bravos, mas é a forma que eu tenho para mostrar o meu trabalho, tá bom? E se você ficar incomodado, fala assim, Michele, tira eu da lista, eu vou tirar, não vou ficar brava, tá bom, gente? Mas eu uso muito, eu usava muito o WhatsApp e o Face. Hoje eu já tô usando mais o Instagram. Sabe que muitas pessoas não sabem o que é a lista de transmissão do WhatsApp. A gente usa com muita naturalidade, mas muitas pessoas não sabem, né? É uma maneira de você criar um grupo de network de pessoas, né? Com uma série de números que você já tenha salvo no seu celular, sem que essas pessoas respondam algo que elas estejam dentro de um grupo. Então você vai mandar como se fosse uma mensagem única e essa mensagem vai chegar no WhatsApp dela. Lembrando que é importante que essa pessoa tenha o seu número salvo. Então, vez ou outra, mande uma mensagem no particular para ela pedindo para ela salvar o seu número. Senão, na lista de transmissão, não vai chegar a mensagem para ela, tá bom? Isso é muito importante. Muito importante. Sabendo que o marketing digital é um conjunto de estratégia voltado para promover algo ou alguém, como uma pessoa pode fazer para vender seu produto através do marketing, mas quem não tem dinheiro naquele momento, existe alguma técnica diferenciada? Na verdade, existem várias técnicas, né? Todas as minhas empresas eu comecei do absoluto zero, sem nenhum recurso ou investimento. A minha própria agência mesmo, eu tinha apenas o meu celular, que era algo que eu já tinha comprado devido a outro salário, ou seja, a minha empresa começou do zero. E a gente tinha o quê? Conhecimento e dedicação. Então nada vence o trabalho, coloquem isso na cabeça de vocês. Se você quer que algo dê certo na sua vida, seja disposto e corra e pague o preço por aquilo. E nem sempre o preço tem a ver com dinheiro. Às vezes o preço tem a ver com a dedicação, com o network, com o relacionamento, com uma mensagem a uma amiga, com você estudando e entendendo pessoas que são players no mercado de vendas, pessoas que são players no mercado de marketing. O problema maior, eu acho que eu vejo hoje em dia, é que as pessoas querem algo muito fácil. As pessoas acham que empresa é investimento. Investimento não é isso, gente. Empresa é trabalho. Se você não trabalhar, você não vai ter retorno. Não adianta. Montou alguma coisa, tem que trabalhar, tem que bater na porta da pessoa, tem que querer vender, tem que mostrar o quanto que o produto é bom, tem que mostrar que o produto tem qualidade, tem que contestar aquilo caso o cliente não tenha gostado, tem que dar um customer service de atendimento de qualidade. Se o cliente não gostou, escutar aquele cliente. Por que você não gostou? Deixa eu entender o que aconteceu. Então, o marketing, a venda, eu digo sempre que é sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre carinho, sobre afetividade, sabe? Sensacional. Entre tantos termos que existe dentro do marketing digital, existe o leads. Gostaria que você falasse um pouco a respeito
E quais suas principais estratégias quando se fala em leads? O lead, ele é um possível cliente que veio através de uma isca para que ele pudesse ser pescado ali para entrar em contato com você. Ele não é propriamente o seu cliente ainda, ele não é um customer, ele é um lead, por isso ele vai passar pelo processo. Ele não é um cliente, customer é cliente em inglês, ele não é um cliente ainda, ele é um lead. Por quê? O lead, ele é justamente aquela pessoa que veio por um interesse em algo, né? Então ele é uma captação e é você que vai converter ele em um possível cliente. É isso que muitas vezes nas campanhas de tráfego as pessoas confundem. Gente, o tráfego ele não é milagre. Se você receber leads e você não souber como convertê-los em clientes, você não vai ter resultado. Não importa quão bom seja o seu gestor de tráfego. Não adianta jogar ali o tráfego na rede e pronto, acabou. Não, você tem que saber converter, você tem que saber vender. A pessoa que está atendendo tem que saber demonstrar o produto. O seu produto tem que ser testado e qualificado para aquele atendimento. Então, basicamente, o lead, ele é aquela pessoa que entra em contato porque houve um interesse ali e você vai ter que saber trabalhar. A gente costuma chamar, geralmente, os leads de campanha e tudo mais, aquele lead frio. Ele não é um lead quente, é diferente da sua amiga. Quando você olha, você fala assim, Michele, eu tenho uma pessoa que faz uns cílios maravilhosamente bem. Você tá precisando? Aí você fala, tô precisando, eu quero fazer cílios. Aí a pessoa manda o contato pra você. O que é isso? Isso é um lead quente. Entendeu? É uma pessoa, você é um lead quente pra pessoa eu acho que eu devo ser uma lead quente pra Maiara dos Cílios, porque eu fui a cobaia dela, fui a primeira cliente dela 2 anos atrás. Ela ficou 6 horas, Maiara, não ia contar pra ninguém, mas ela me forçou a falar isso. Eu fiquei 6 horas deitada naquela maca. Hoje não, hoje foi só 1h30 pra ela me deixar mais bonita. Mas porque você sabe que depois que eu fiz os cílios com a Maiara, eu nunca mais consegui ficar sem cílios. É lindo, é surreal, é minha autoestima, eu me sinto mais bonita, sabe? Eu me sinto, sei lá, é como se eu tivesse pronta, assim, eu antigamente, porque eu tenho muita olheira, né? Né? Porque tem uma dentista aí que resolveu sua vida. Exatamente, Marina Stoltz, fica ali no começo da Kennedy, não sei se vocês repararam que a minha olheira melhorou. Mas eu acabei criando um vínculo de amizade com a Marina, né? Nós viajamos porque ela é mãe da amiguinha da minha filha. E nós viajamos com a criançada, fizemos um passeio. E aí eu comentei com ela, eu falei assim, eu tô me maquiando. Eu estava me maquiando, colocando corretivo, base, e não saía mais os meus olhos, aquela profundidade. Aí ela falou, imagina, eu resolvo isso em um dia. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, a aplicação de ácido hialurônico. E aí, agora eu aprendi a falar, né? Mas até eu aprender a falar as palavras difíceis. E aí ela aplicou e, eu tô me sentindo outra pessoa, de verdade. E é por isso que eu falo, né? Eu comecei essa live dizendo que tudo é venda, que tudo é marketing, que tudo é satisfação ao cliente. Se a Michele não estivesse satisfeita com a Marina, ela muito provavelmente não ia falar bem ou no máximo ia se calar. Eu ia me calar. Se fosse antigamente, antes de conhecer o Marquinho Carneiro, né, Marquinho? Eu ia falar um monte, mas agora eu sou mais... Eu aprendi, ele falou que eu era um diamante, que ele ia ficar me lapidando até eu aprender. Agora eu não falo mais mal de ninguém, ó. O povo fala mal de mim, eu fico quietinha. Só agradeço, que é bom que o povo entra nas minhas... né? Que é bom, quanto mais falam de mim, eu fico feliz porque as pessoas entram nas minhas redes sociais e têm a oportunidade de conhecer meu trabalho. Eu quero ver quem é o vereador na vida que trabalha igual eu, louca, que não dorme. Tem dia que eu dou um remedinho pra dormir, filha. Só eu sei, porque eu fui na médica e aí a minha médica falou assim, o problema hoje em você, Michele, é que o teu cérebro ele não consegue mais descansar. Você tá num ritmo tão acelerado de trabalho, né, aí eu fiz exame, eu fiz ressonância da cabeça, fiz tomografia, fiz um monte de coisa. E aí não descobriu nada. Aí foi que, né, com os estudos lá, ela percebeu que o meu cérebro ele não descansa mais. Aí às vezes eu tenho que tomar medicação para dormir. E as pessoas acham que o vereador não trabalha, né? Então, que cada um tem um sistema de trabalho. Sim, que talvez o meu sistema, como eu sou muito... eu acho que eu sou muito acelerada mesmo, talvez o meu sistema é mais acelerado, assim, né? E há uma demanda do vereador muito grande, né? Porque, por exemplo, tem muitas coisas que eu mesmo tenho conhecimento. Eu não lembro, semana passada eu falei sobre alguma coisa que eu acho que você... da audiência pública. Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Tipo, aí a Michelle, ela mandou embaixo o que é. Ela me convidou e mandou embaixo o que era e o porquê que era importante eu estar ali.
Isso é muito importante, porque assim, muitas vezes as pessoas não participam porque elas não têm acesso ao conhecimento, elas não sabem. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo. Eu sou boa na minha área, mas eu tenho outras que não, vai ter outras áreas que eu não vou ser boa, entendeu? Eu não cresci nessa área, minha família nunca trabalhou em prefeitura, todo mundo era comerciante, era empresária, já visto que eu sou uma boa comerciante, sou uma boa empresária, e a gente vai aprendendo aquilo que a gente tem predisposição a fazer. Mas na área desse aspecto eu não tenho muita experiência, né? Eu entendo de pessoas, eu entendo de vidas, mas eu, não, por exemplo, não tinha conhecimento disso. Então, a gente andar perto de pessoas que vão aumentar o nosso conhecimento, isso é muito importante, né? Porque eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, e aí a gente vai fazendo um network super incrível, de mais positividade e mais alcance para todos nós. E eu já te conhecendo, que eu te conheço, você vai falar real. Fala um pouco do que você sentiu na audiência pública quando a gente falou sobre feminicídio. Eu sou caso, né, de um não de feminicídio, porque eu não, graças a Deus, não fui assassinata, né? Mas houve uma tentativa, né, de assassinato ali. Meu ex, ele foi preso, inclusive, ele me agrediu, ele ficou ali foi tudo muito louco, né? Então, assim, eu chorei a audiência inteira, né? Eu chorei a audiência inteira porque eu percebi que eu só entendi que eu estava sendo uma possível vítima de feminicídio e de um relacionamento totalmente abusivo depois do primeiro soco. Eu só entendi que eu estava correndo risco de vida depois da primeira tentativa de assassinato. Quando ele pegou o carro e ele jogou embaixo de uma carreta dos Estados Unidos, daquelas que vocês veem no filme Velozes e Furiosos. Entendeu? Quando ele pegou um martelo e veio pra cima de mim, falou assim, vou quebrar você, sai da minha casa agora. Então, tudo isso, olhando na audiência, escutando o caso de outras mulheres e vendo aquela pessoa que por acaso ela morava na rua dos meus sogros. Então, assim, quando aconteceu comigo, uma vizinha, nós estávamos nos Estados Unidos, uma mulher na rua, ela chamou a polícia. E eu pedia pra ela, pelo amor de Deus, pra não chamar, porque ele tava me ameaçando pra eu não chamar a polícia. E eu pedia pra ela, pelo amor de Deus, pra não chamar a polícia. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não importa o que aconteça com você ou o que ele te fale, a polícia vai chegar e eu não vou soltar a tua mão. Aí ela segurou minha mão e falou, fica tranquila. E ela falando aquilo e tal, e eu chorando muito, muito desesperada. E eu, aqui no Brasil, contando o caso, como ela chamava? Jéssica? A que faleceu, que foi vítima de feminicídio, a Jéssica. Contando o caso dela na rua ali, né, porque ela morava próximo aos meus sogros, falaram assim, mas ela dava trabalho, usava muita roupa curta, parecia que estava traindo ele, vizinha dela. Eu tive uma vizinha que falou que não soltaria a minha mão. E eu fui obrigada a saber que alguns vizinhos da Jéssica olharam e falaram assim, mas ela estava dando trabalho pra ele. Então assim, a minha vida foi poupada, a da Jéssica não. Então eu acho que aquela audiência, ela serviu para que nós entendêssemos qual tipo de vizinho nós gostaríamos de ser na vida das pessoas. Às vezes um vizinho pode salvar a sua vida. E você tá aí, às vezes, sendo um mau vizinho, né? Então foi muito forte pra mim. Eu tenho uma experiência na minha vida com meu namorado, né? O Leandro. O Leandro, ele é muito fechadão. Ele tem um coração que não é dele, mas ele é muito fechadão. E logo no começo do nosso namoro, ele falou assim pra mim, se houver uma confusão, eu não me... Pode ser uma briga, pode ser qualquer coisa, nós vamos parar, nós vamos socorrer. E hoje ele já vive isso comigo. Semana passada nós estávamos indo no restaurante da Priscila, do Lá em Casa, do Esther, aqui no Tude. E nós estávamos dentro do carro, tinha mais um casal amigo nosso dentro do carro. Aí eu vi uma moça caindo de moto, ali no terminal, uma chuva. Aí ele olhou assim pra mim, tu não quer parar? Eu falei, para agora, eu já parei. Aí eu peguei... O meu amigo teve que descer, teve que levar a moto até o terminal, porque era ali naquela curva. E aí, né, o nome da moça é até Jeane também, se estiver nos assistindo, beijo, querida. Acabei criando um vínculo de amizade com ela também. E aí ela morava na Vila Sônia, a gente teve que deixar a moto no terminal porque parou de funcionar. E aí eu deixei eles no restaurante, fui pra casa dela. Imagina que eu não ia parar. Com essa mulher. Meu amor, eu já coloquei... eu falo, que o meu ex-marido, com todos os defeitos que a gente tinha, também ele tinha um coração bom. Um dia eu cheguei em casa com uma moça que ele nunca tinha visto na vida, ela morou 6 meses dentro da minha casa, vítima de violência. Né? Até uma outra oportunidade que a gente teve, que não foi audiência, foi um fórum, ela fez questão de dar o testemunho dela. Então, a minha vida mesmo, eu nunca falei. O meu mesmo eu falo às vezes picada, mas eu nunca consegui falar 100%. Eu tava na audiência, escutando tudo aquilo, eu olhava e falava assim, olha o que eu passei, e a gente maquia. Pra gente, eu sou muito forte, sabe? Sou muito, tipo assim, fortaleza, vamos, não para. Não...
E assim, eu comecei a lembrar das vezes que eu levantava capacete, me ameaçava de bater, das vezes que me enforcava. Aí eu olhei e falei, gente, isso não era um relacionamento saudável nunca, né? Que nem na China. E aí eu te falo, como às vezes a gente tá preparada pra saber? Eu era uma pessoa que era carente de pai, porque meus pais eram divorciados. Eu era uma pessoa que tinha uma certa carência afetiva, e aí a gente vai se metendo naquilo num relacionamento abusivo sem saber, sem entender, sabe? Então é muito louco, sabe? E a audiência foi muito importante, assim, pra mim foi muito importante pra eu olhar e falar assim, para de maquiar. O relacionamento foi abusivo desde o começo, desde o primeiro mês, desde o primeiro grito, desde a primeira traição, desde a primeira fala que ele olhou e falou assim, você não serve pra nada, você não presta pra nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é bonito o suficiente, ninguém vai te querer, sabe? E aí a gente acha que isso daí é só uma maneira dele se expressar. E então, aquela audiência abriu os olhos de muitas mulheres, eu fiquei muito grata de ter participado, eu espero que haja mais vezes, que possam ser feitas mais coisas. Fiquei triste que não tinha tantas mulheres do poder público ali, né? Eu acho que seria muito lindo se as outras vereadoras tivessem ido, com certeza elas devem ter tido problemas, não é um julgamento, tá? Mas assim, eu queria que vocês três pudessem se juntar e fazer mais coisas ainda, porque a população precisa. E eu fui uma mulher que precisou. E eu sei que se eu contar essa história, ninguém acredita, porque o povo vai olhar e fala, imagina, Carol, o que você acha? Carol, voltando ao nosso assunto principal, é que não adianta, né, gente? A gente fala de mulher, a gente sempre entra no nosso assunto também, que é o assunto da bandeira que eu defendo, Claro. que é a causa da mulher, né? Com certeza. Mas voltando ao nosso assunto principal, qual a diferença entre marketing digital e publicidade, Carol? Olha, o marketing digital, ele na verdade é uma área do marketing. Então, ele nem é todo o marketing, né? Ele concentra nas partes do digital, que é onde a gente fala mais sobre redes sociais, é onde a gente fala mais sobre a parte online do marketing. Porém, o marketing ele também é muitíssimo extenso. A gente pode falar sobre o marketing 360, a gente pode falar sobre o marketing de guerrilha, a gente pode falar de uma série de fatores e ramificações do marketing. Além disso, tem a parte da publicidade. E a publicidade, com relação à imprensa e com uma série de outras coisas, ela é como se fosse ali uma parente bem próxima do marketing e que juntos eles se atrelam e fazem coisas lindas, né, para o crescimento das empresas. O que acontece muitas vezes é que essas pessoas e os clientes que nos contratam não têm a verdadeira noção do que é publicidade, do que é marketing, do que é imprensa, do que é influencer e juntam tudo sem entender o que são as ramificações de cada uma dessas áreas. E às vezes nós somos obrigados, por exemplo, a sermos contratados com uma assessoria de marketing e eles querem desde que a gente seja o videomaker do plano, da conta, né? Tá aqui o nosso amigo Charles, que poderia me defender. Alguém já quis que você fizesse alguma campanha de marketing numa empresa? Muito pra capaz, né? Porque o pessoal confunde tudo de um jeito que assim, gente, não é assim. E assim, pra nós somos da área, parece muito nítido. Mas muitas vezes pra eles não é. Assim como vai ter algumas áreas que pra mim é a mesma coisa e não vai ser. Eu também achava que era tudo a mesma coisa. O Jean, que hoje é presidente da CDL, eu acho que eu deixei o Jean meio doidinho, né, na época, que eu acho que ele estava começando também na parte de marketing. E aí eu contratei ele pra empresa que eu tinha, né, de móveis planejado. Pra mim, quando vou fazer marketing, pra mim ele ia fazer tudo. Ele ia mandar o recado pros clientes, ia mandar tudo. Aí depois que eu entendi que o que você tá falando é exatamente isso. Mas, assim, nós, assim, que somos leigos, hoje talvez eu não sou tanto, né, porque eu precisei, eu contratei na época, tudo, mas, e também hoje na minha parte política, a gente acaba entendendo um pouquinho mais. Mas quem não entende, né? acha que tudo é igual. Eu acho que o eu segredo... vou contratar uma empresa, mas eu vou fazer tudo. O segredo é a tolerância, né? Eu pratico muita tolerância. Eu tenho muito defeito, gente. Não sou uma pessoa fácil, mas eu gosto de ser e tento ser uma pessoa tolerante. Eu acho que a gente tem que praticar a tolerância religiosa, a tolerância de opiniões, a gente tem que praticar a tolerância nas profissões. Por exemplo, você não sabe o que é marketing, tudo bem, mas escuta de um profissional de marketing o que é o marketing. Eu não sei o que o que o cargo de um vereador faz especificamente, então vamos escutar de um vereador o que faz. Mas não a gente apontar o dedo e julgar e falar, podia ter feito, podia ter vindo, podia ter não sei o quê. A gente tem que ter essa maturidade, entendeu? Não, pior não é nada. É pior quando você falou de político, né? Você aponta o dedo pro vereador. Pior é quem aponta o dedo sabendo que você fez a coisa correta e a pessoa só pra tentar montar um fake news em cima de você. Tem várias pessoas, né? Infelizmente. Eu ia te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade sobre a questão de empresas que utilizavam muito e-mails. Sim. Antigamente era muito prático, assim, as pessoas encaminharem e-mails. Hoje essa prática ainda é utilizada? Ela está perdendo muita força e eu acho que isso é uma grande perca, né? Porque eu mesmo passei recente agora um problema de não ter sido enviado itens por e-mail que poderiam ter facilmente sido evitados em uma discussão de uma reunião ali, de dizer algumas desavenças, porque a gente se baseou pelo envio via WhatsApp, né? Então, assim, qualquer empresa vai ficar ali algumas coisas pela palavra, mas se você tem algo que foi enviado ao e-mail, nem que seja uma conversa mais informal, já é válido.
Então, eu sou super a favor do e-mail, principalmente para documentos, para você documentar fatos. E o segundo ponto, o e-mail marketing, né? O e-mail mailing ali que você manda para mais que umas pessoas, a gente usa até hoje com os nossos clientes, nós somos super a favor, principalmente quando há um banco de dados. Então, o e-mail ele ainda é usado, muitas pessoas ainda usam, né? Claro que hoje eu acredito que nós tenhamos mais adeptos ao WhatsApp, porque é uma informação mais rápida, mais prática. Porém, a gente não tem que excluir uma ação para fazer outra. A gente tem que se moldar e continuar fazendo as ações para que essas que vieram novas, elas sejam força para a nossa empresa crescer ainda mais. E não o contrário. Senão você vai começar a sobrecarregar o tal dos robôs de WhatsApp porque você simplesmente largou os seus e-mails e você tem clientes ali. Né? Então tem que saber a hora certa de parar com cada coisa. Por exemplo, é claro que hoje a gente não poderia falar que o Orkut seria uma rede social que ia ter dado certo. Não, o Orkut foi extinguido. Mas o e-mail ainda não, assim como o Facebook ainda não. O Instagram é mais forte, mas o Facebook ainda tem sua parcela de popularidade. Não, e tem pessoas que não sabem mexer no Exatamente. Instagram. E o que isso significa exatamente sobre o e-mail e o WhatsApp? Tá tudo bem a gente manter os dois. Assim como você que tem uma vida pública ou uma empresa, manter os dois, o Facebook e o Instagram. E agora, se adentrar ao TikTok também, né? Procurar outras redes sociais como o YouTube, como o LinkedIn e uma série de outras coisas que podem ajudar e somar forças ao seu alcance. Lembrei da Jeane hoje. Agora, você fala. Ai, meu Mandou Deus. um e-mail? Não, A gente estava conversando. sobre isso. Eu tava comentando exatamente a importância de ter um site, né? Principalmente a figura pública, enfim. Sim, sim. Existe algum meio de comunicação que você considera melhor hoje? Melhor que os Depende outros? muito do segmento. Aí depende muito do segmento. Assim, tem sim os que são melhores para cada segmento, né? Eu hoje, por exemplo, por ser influencer digital, por ter uma audiência ali no meu Instagram, eu não posso negar que hoje o Instagram ele é meu principal meio de comunicação. Você tem Facebook? Eu uso, mas o meu Facebook tem um alcance baixo. Porque eu procurei seu Facebook e eu não achei hoje. Mas é o mesmo nome. O seu Instagram eu já achei de primeira. Não, já tinha exatamente. também, mas... Sim, mas o Instagram, a popularidade, conforme muitas pessoas pesquisam a sua volta, ele aparece com mais facilidade também. Entendi. Vamos lá. Qual rede social ou meio de comunicação é melhor para um político hoje, na sua opinião? Eu acho que o político, assim como várias empresas, ele tem que estar presente ali mais ou menos em todas as redes sociais. E como qualquer cliente que eu digo, a gente tem que focar em mais uma rede social específica. Por exemplo, a gente escolhe a rede social que a gente tem um alcance maior, de acordo com a idade do nosso público-alvo, de acordo com o interesse do nosso público-alvo, de acordo com as pessoas que usam aquela rede social específica, e a gente dá um match com a nossa carreira. Então a gente vai olhar, vai avaliar qual é o seu público-alvo, quem são os seus eleitores, o que eles fazem, o que eles procuram, e a gente vai ver qual dessas redes sociais tem mais pessoas desse público. Você vai fazer pesquisas, né? E além disso já tem outras pesquisas gigantescas que você pode se basear e automaticamente fazer a sua escolha. Um político ele deve estar em mais que uma rede social, mas ao mesmo tempo ele pode escolher a rede social principal dele. Como eu, por exemplo, eu estou no Facebook, eu estou no TikTok. Inclusive viralizei no TikTok, eu nunca tinha viralizado no Instagram. O Instagram ele foi meu trabalho de formiguinha. Gente, é isso. Pronto, eu fico falando pra Deus, eu quero viralizar mais rápido. Mas o povo só fica compartilhando coisa ruim. Eu faço 1000 coisas boas. Aí botam fake news com o meu nome e o povo fica compartilhando. Sim. Eu não tenho como viralizar rápido assim. Quando você faz o seu trabalho de formiguinha, ele é aquele trabalho estável, que entra naquilo do orgânico que a gente estava falando. Por exemplo, o meu Instagram, ele hoje traz resultados, hoje as divulgações que eu faço, as pessoas, além de elogiar, elas assim falam, nossa, fulano veio aqui, o fulano comprou, isso é muito legal. Mas no começo não era assim, gente. No começo eu fazia uma divulgação, eu ficava cagada de medo. Eu falava, Jesus da glória, meu Deus, manda esse cliente pra essa pessoa, pelo amor de Deus, no comecinho, porque a gente não tem uma audiência retida ali. Então o meu Instagram, ele nunca viralizou, ele sempre foi indo de pouquinho em pouquinho, a gente seguia um ali, pedia pro outro seguir aqui e foi indo de pouquinho. O TikTok, ele viralizou com o vídeo que eu fiz, eu ganhei 17 mil seguidores do dia pra noite. É muito gostoso, eu senti uma sensação assim, a gente sente assim, a gente fica em êxtase, né? Mas é uma audiência que não é minha, eles não sabem quem é a Carol. Então eu prefiro os meus seguidores lutados ali, que são meus no Instagram, que é tipo assim, a pessoa que me conhece, que sabe a história de vida, pessoas que me viram trabalhar lá na Vicente Carvalho, no Oceano, pessoas que me viram vender Herbalife, pessoas que me viram trabalhar com Mary Kay, pessoas que me viram passando aperto lá nos Estados Unidos. Então assim, são pessoas que sabem quem é a Carol, entendeu? Entendi. Falando sobre coisas ainda mais atuais, você acha que o surgimento da inteligência artificial pode ser o fim de algumas profissões ligadas ao marketing, como por exemplo os copyrights? Só se aprimorar muito.
só se aprimorar muito, que a gente faz alguns usos de coisas desse tipo, e assim, não vem ali tão bom quanto alguém escrevendo. Não vem. Não ainda. Talvez, assim, possa ser que seja bem legal no futuro e que a gente consiga. Mas ainda hoje, com os testes que estão, não é... Acho que pode ajudar a dar norte, talvez, pra esse copywriter, mas eu ainda não acredito que vai ser substituído tão rápido. Tá, só explica pro pessoal o que é um copyright. A pessoa que é um copyright é as pessoas que vão fazer alguns textos, né, que a gente vai usar em comunicação com outras. Então pode ser desde um texto de legendas de Facebook, Instagram e redes sociais, até, por exemplo, você fazer o copyright de uma campanha ou de um site. Emerson Fuschiani, ontem você usou um copyright, que eu bem achei que você foi rápido demais naquela escrita. Se o Emerson estiver ouvindo, beijo, Emerson. Ontem o Emerson esteve no meu gabinete, a gente estava batendo papo e tal. Aí eu não sei o que, fala o que você faz e tal. Aí eu falei, em menos de 2 minutos, ele veio com um texto imenso da minha vida, da minha história, do que eu fazia. Eu olhei pra cara dele, eu não sabia o que era um copyright, agora eu já sei e você não vai me enrolar da próxima vez, não é, Emerson? Vamos lá. Uma pergunta que muito me interessa sobre o cenário político, né, pós-pandêmico. Você acha que o marketing digital vai continuar sendo uma aposta para os candidatos? Ou você acha que vai retornar para as ruas? Gente, aí chinelada? Eu acho que assim, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo de Praia Grande, né? Praia Grande são Vicente, Santos ali. E assim, se você achar que o marketing digital ele não pode acontecer algo na sua vida, é só você falar do Danilo Morgado, você falar do Mourão. O Mourão tem uma história de anos na cidade, de anos. Danilo Morgado não era da cidade e a metade da cidade estava falando dele. Aí eu te falo, o marketing digital ele compensa ou ele não compensa na sua carreira? Entendeu? Às vezes a gente tem algo muito bom, mas a gente não sabe aprimorar. Às vezes a gente tem algo muito bom e a gente não sabe mostrar. Às vezes a gente tem algo muito bom, mas a gente não usa a ferramenta correta. Vem outro que vem e faz e a gente perde espaço. Às vezes um espaço que já era nosso, um espaço que já tinha sido lutado, entendeu? Então o marketing digital ele deve sim ser apostado, deve ser assim, ter investimento nisso para todos os políticos. E a parte ruim é quem não faz, vai vir alguém às vezes talvez inferior, uma pessoa que não seja de qualidade ali nesse ramo, né, no ramo para governar ou fazer algo específico, e essa pessoa vai ganhar espaço. Por quê? Porque ela fez o que deveria ser feito nessa área e nesse universo. Então assim, o meu conselho é que se você é bom e se você acredita nos seus ideais, entre para o marketing digital e para o mundo digital, para que você consiga de fato mostrar para as pessoas tudo aquilo que você quer fazer por todos nós aqui, munícipes de Praia Grande. Ou de qualquer cidade. Qual foi o seu maior desafio dentro da sua vida de trabalho com marketing? Ai, assim, eu tive vários, né? Não foram poucos, não, eu tive vários, mas eu acho que o que mais me desafia e o que me trouxe mais problema foi a ingratidão de alguns clientes, assim, problema mesmo deu muitas vezes, assim, adoecer, sabe? Tipo, é uma ingratidão, às vezes, de você olhar, de você ter pisado no barro com a pessoa, assim, e a pessoa, às vezes, sair falando alguma coisa, não falando sobre o meu trabalho, tipo, Carol, não tô gostando mais do trabalho dela, tá aí, tudo bem, vamos trocar, vários clientes entram e saem, tá tudo bem, às vezes finda ciclos, às vezes encerram, tá ok. Mas tem gente que ultrapassa o limite da educação, sabe? Na hora de falar, na hora de se expressar. Sim. Tem gente que, tipo assim, te coloca numa fofoca que você nem, sabe, nem falou nada. Então, assim... Não posso dar exemplo? Pode, Natália? Brincadeira, Nath. Imagina, nem tem ninguém que merece isso comigo. Então, assim, eu tive esses problemas no marketing. A Natália quase infartou ali. Não, nunca, imagina, brincadeira. Eu só queria fazer uma brincadeira com a Nath, gente, pra ver se ela tava esperta, se ela tava dormindo aqui no sofá da casa do Charles, gente, pelo amor de Deus, né? Nunca, mas a ingratidão é difícil. A ingratidão foi a minha maior parte, assim, a parte mais difícil da minha profissão nesse aspecto. Eu acho que eu não imaginava que mesmo você, assim, lidando com problemas que nem eram seus, às vezes algumas pessoas iam falar e me colocar em problemas que eu nem imaginava estar, sabe? Então, acho que essa é a palavra que me machucou no marketing. Saindo um pouco da rede social, né, do trabalho de marketing, vamos falar um pouco sobre o mundo espiritual. Eu tô convivendo com você, né, e eu já percebi que você é uma mulher de muita fé. Fala pra nós um pouco dos seus dons espirituais, conta pro pessoal, pra conhecer um pouco de você. Tem uma galera que tá me vendo aí com o microfone na mão agora, né, gente, tentando cantar. Eu não tenho vontade de ser levita, não é o meu chamado com Deus, né, Deus sempre me usou muito com o dom da palavra, e haja visto que eu entendi que isso era uma vocação e usei isso nas minhas empresas, na minha carreira profissional, e já há algum tempo eu prego, né, recebo muitas oportunidades e eu prego, e eu falo, e eu gosto de falar do amor de Deus.
Porque eu vi de perto, face a face, o amor de Deus. Isso que eu contei pra vocês, por exemplo, como no meu caso desse problema que eu tive de relacionamento, foi uma das coisas, que não foi nem de longe a coisa que me fez sofrer, mas foi uma das coisas que eu vi a mão de Deus me ajudando. Por quê? Porque eu tava num outro país sem ninguém, só tinha eu e ele que eu conhecia. Então, assim, se não fosse Deus ele ter preparado alguma circunstância pra eu sair daquela situação, eu hoje ia ser a Jéssica, né? Então, eu vi o favor de Deus sobre a minha vida, né? E eu conheci com 14 anos, eu era de uma família espírita, né? Algumas pessoas da minha família ainda são espíritas, e eu era umbandista, né? E eu acreditava muito no espiritismo, Allan Kardec. Foram religiões que me deram algumas bases, assim, nada contra, tanto que eu sou muito contra o termo macumbeiro. Não existe macumbeiro, gente, não existe. Existe um nome para essa religião, a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Porque eu fui muito respeitada para eu ter encontrado a religião que hoje é o que move muito a minha vida e a minha fé espiritual. Então a gente tem que ser tolerante e respeitar a religião de todos. E aí há uma Carol, né, que tem aí alguns dons de revelação, né, que prega, que ama o que faz, e que há algum tempo eu tenho sentido de fazer mais negócios no mundo gospel, né? Então a gente vai fazer um show dia 5 de agosto, agora recente. Já pode já avisar e convidar o pessoal. Dia 5 de agosto, pessoal, a gente vai fazer o primeiro Gospel Week Concert de Praia Grande. A gente vai trazer um nome muito forte no mundo gospel. Vai ser lindo, eu espero que Deus abençoe quem vai estar no evento. E principalmente que seja uma chance de nós que somos cristãos estarmos fazendo algo que envolva não só eventos, mas que envolva profissões. Tem algumas pessoas de igreja que às vezes não se identificam num trabalho específico, né? Não quer trabalhar às vezes num bar ou algo do tipo. Então a gente gerando emprego para essa galera vai ser algo que eu vou ficar muito feliz. Então se puder ser dessa forma, eu com certeza vou me alegrar. Aproveita e já deixa o convite para terça-feira gospel que você, Sim. né, você Lá no Santini, pessoal, isso foi um pedido do meu cliente, tá? Eu sou uma pessoa que às vezes eu não nego a minha fé, mas às vezes eu até escondo um pouquinho pra não parecer que eu tô impondo alguma coisa. Pro meu marido mesmo, não fui eu que chamei ele pra ir até a igreja comigo. Eu sou uma pessoa que assim, ele pediu pra ir. Eu não sou essa pessoa, sabe? E eu acho que as pessoas aí no Instagram às vezes pensam, nossa, a menina deve misturar um marcha junto com a religião, que manda todo mundo pra igreja, né? Eu não faço isso. Eu acho que as pessoas elas têm que ser tocadas e não é por mim, é pelo Espírito Santo de Deus. E o Diego, ele é evangélico, né? Ele vai na Universal, se eu não me engano, e ele é proprietário do Santini Bar. E ele é meu cliente, desde o comecinho, desde quando estava construindo ali. E ele falou assim pra mim, Carol, eu vi que você fez o evento Deus em Primeiro. Foi um evento que eu fiz lá no meu espaço. Eu queria fazer, antes de fazer evento, eu queria fazer uma oração ali, fazer um evento para Deus. Que o meu objetivo é fazer eventos, mas eu queria que o primeiro fosse para Deus. Ele viu aquilo e falou assim, Carol, eu achei magnífico. Eu jamais teria coragem, mas eu queria que você me ajudasse a organizar isso aqui no Santini. Eu falei, que legal. E você sabe que o pessoal da igreja às vezes não tem um lugar pra ir, que toca uma música deles, que vai sentar, comer alguma coisa e tal. A gente pensou nisso e ele decidiu colocar uma terça-feira do mês pra ser o universo gospel ali. Então vai tocar músicas gospel, vai ter karaokê, vai ter cantores que toquem música gospel. Porque muita gente da igreja não frequenta dois lugares. Muita gente da igreja não vai em bares normais. Então a ideia é que essas pessoas tenham um cantinho pra confraternizar com seus amigos, gente, fazer um aniversário, é graça, né? Eu fui na terça-feira retrasada, eu vi que a Carol estava me enviando, né, convidando o pessoal. Eu já tinha sido convidada também pelos proprietários, porque eles são amigos do Jacó Motos, que é meu amigo também. Jacó, se você estiver assistindo, beijo. E aí eu já estava meio acertado. Eu adorei aquela noite, foi o máximo pra mim. Porque às vezes eu gosto muito de ir pra igreja de quinta-feira. Mas parece uma coisa, parece que algumas ações, alguns eventos, bem de quinta-feira. E aí eu acabo, né, às vezes eu vou na terça-feira, que é oração, tudo mais, né, eu gosto. Então aquele dia foi ótimo pra mim, porque ia ter um evento na quinta, que eu fui da prefeitura, que eu não podia faltar, e eu já ia faltar na igreja. Então foi uma oportunidade que eu tive de ouvir, né, a palavra do Senhor, né, de alguma forma, né, e a gente cantou, ela disse que não tem o dom, mas ela canta bem, viu, porque nós cantamos Raridade, né, já tô acabando, já calma, gente. Andréia, mais Laísa tá dizendo o que quer. Ai, você vai, Andréia, vai ser dia 6/6 no Santini Bar, pessoal. Eu acho muito legal, assim, sem falar que é inclusivo. Eu sou muito a favor de ações inclusivas, que a gente pode colocar pessoas que às vezes não tem espaço, não tem oportunidade de estar ali fazendo algo que gosta, então a gente está incluindo essas pessoas. E pra quem não conhece o Santini, ele fica ali no comecinho da Ocean, acho que é Afonso Bovero, aquela rua, não esqueci. Martins Fontes, eu Martins acho. Fontes. E assim, é uma delícia o churrasquinho lá. E ainda tem uma promoção, viu, gente? Vocês compram um combo lá que você compra. Com 12 espetos, com acompanhamentos, com jarra de suco, acho que é R$99. 99 acho que foi até mais barato, viu? É. Mas enfim, vamos que é muito bom. Vamos lá, agora, e pra finalizar, que o pessoal já tá brigando com a gente aqui,
Você também tem um lado social muito forte na caminhada, Sim. que foi que você aprendeu assim a conviver com os necessitados, né? Conta Isso um pouco veio dessa sua muito história. da minha família, né? Principalmente da parte da esposa do meu tio, que é a minha tia. Eles faziam muito essas ações, então a gente sempre teve um convívio muito grande com isso. Minha mãe gostava muito de ajudar eles também. Minha mãe sempre ajudou um lar em São Paulo, Casa de Davi. E eu sempre tive mais ou menos esse contato. Só que eu nasci com essa aptidão, assim, desde criança. Eu lembro que, assim, de tirar algo de mim e dar pra uma pessoa, assim, aquilo me incomodar. Inclusive, eu tive que trabalhar isso em mim, porque o excesso de dar ao outro era maior até, né? E desde criança eu tinha isso. E, assim, só que eu vivia algumas coisas que era prazeroso você poder ajudar. Porque é o que eu falo, é uma frase que minha pastora me fala e é verdade. O altar não deve favor pra ninguém. Deus não deve favor pra ninguém. Eu me lembro que uma vez eu estava na fila do ônibus, numa época de vaca seca. Quando a gente é adolescente, a vaca é sempre seca, né? A gente tá sempre sem não tá engordada, né? Não tá forte. E eu lembro que eu tava só com o dinheiro da passagem do ônibus, tipo um negócio assim. E eu tava saindo do curso pra ir pra escola, voltando pra casa, alguma coisa, eu precisava pegar um ônibus. Não tava perto de casa, tava tipo a uns 5 km de casa, assim, tipo, ir lá subida. Não era perto, se bobear era até mais longe. Eu tava, pra quem é de São Paulo, tava no metrô Carandiru e eu tinha que chegar lá na Vila Ed, longe pra caramba. E aí, beleza. E aí eu tava ali, aí uma pessoa passou, né, aquelas pessoas que pedem coisa no ônibus ali pra fila do povo, lá fazer uma fila bem grande, e falou assim, você tem 30 centavos pra me dar? Aí eu olhei pra pessoa assim, eu falei, tenho. Aí eu peguei 30 centavos da minha passagem e dei pra pessoa. Falei, Deus te abençoe. Eu tinha tipo 13 anos, 14 anos, assim, até menos. E aí eu peguei e fiquei olhando assim, aí foi chegando a minha vez. Gente, quando eu cheguei no ônibus, pra pagar o ônibus, eu não tinha mais o dinheiro, os 30 centavos você solta pra minha passagem. Ai, que vergonha, amiga. Eu só conseguia pensar na vergonha de não ter o dinheiro pra pagar o ônibus. E minha mãe, se eu contasse pra minha mãe, acho que minha mãe ia me matar. Aí eu falo assim, e eu adolescente pensando, meu Deus, quando eu falar que eu não tinha dinheiro pra pagar o ônibus, a minha mãe vai me matar, né, e tal. Aí eu fui descendo do ônibus, tá, porque não deixou. O homem não deixou passar mesmo. Aí eu desci assim e tal. Aí eu fui descendo a escada, né, quando eu virei assim, falei, vou a pé, né. Pensei, o que eu vou fazer? Vou ficar chorando, vou pedir pra alguém, detestava, não vou a pé. Gente, eu virei à esquerda, eu dei mais ou menos uns 10 passos. Tinha 3 moedas de 10 assim no chão. 10, 10, 10, 30 centavos. Eu peguei as moedas de 30 centavos, que eu entendi o recado, né, gente? Que a gente não precisa ser. Entendi o recado, falei, dá, Deus, entendi. Voltei pra fila do ônibus, voltei com dinheiro, paguei a passagem, entrei na passagem. E aquilo me ministrou de algo muito forte. O que você dá, Deus não te deve. Não. E assim, foi uma experiência muito forte, eu era nova. Então assim, não tinha como não ser religiosa, gente. Eu sou uma pessoa que eu não tinha como não ser religiosa. Quando eu era espírita, eu era religiosa no espiritismo. Quando eu era umbandista, eu era religiosa na umbanda. Porque Deus, assim, era muito forte minha vida espiritual, então não tinha como não ser. Como você faz um negócio desse com 3 anos? Imagina uma criança vendo assim, nossa, Deus, olha o que Deus fez por mim, gente, eu ia aqui, tava passando essa vergonha, a mamãe ia brigar comigo. Achei os 30 centavos, voltei. Olha, não, neutralizou, ficou tudo bem. Então assim, eu vi muitos milagres na minha vida, esse é só uma parte. Você sabe que desde o dia que eu te conheci, eu sinto nós muito parecidas, assim, sabe? Eu acho que, eu não sei se a gente é muito abençoada por Deus, né? Eu acho que a gente é muito sortuda aí também, né? Deus, a gente nasceu com a sorte grande. Porque nenhuma das duas aqui é patricinha, as duas é guerreira, as duas é trabalhadora. Você buscou um mundo fora, eu busquei um mundo dentro, né, daqui. Também a minha família sempre foi muito simples. Minha mãe até hoje, ela ainda trabalha numa empresa, embora ela aposentada, mas por conta do falecimento do irmão, ela preferiu continuar aí numa empresa e ela trabalha com serviços gerais. Então assim, a minha família é uma família simples, né? E eu tenho muito orgulho de ser filha dos meus pais, né? Meu pai era porteiro, minha mãe faxineira. Então assim, eu não tive nunca nada muito fácil. Mas Deus sempre foi muito bom pra mim. Cara, eu tenho muito agradecimento a Deus, porque às vezes eu tô no sufoco, mas Deus coloca os anjos na minha vida que é surreal. Eu não passo um sufoco, assim, de verdade. Às vezes eu tô nervosa, Eu tive tô com momentos problema, assim, tô sem muito dinheiro. difíceis, mas eles são breves. Rápido. Eles são breves. Tipo, não era a minha história de vida. Eu tive muitos problemas mesmo, assim, de olhar e falar assim, não tinha comida no armário. Eu já passei por isso. Mas ele não durava. Ele não eram meses, não eram anos. Era um negócio que, assim, Deus me ajudava a resolver e eu também com a minha proatividade e tal. Então são histórias que a gente vai superando, né? Por exemplo, por isso que eu sempre tive muita honra em ajudar. Eu tenho um projeto Aprender, que é uma ONG aqui na cidade. E eu fundei ela com 14 anos, né? Como sendo projeto.
E fui pedindo alimento de porta em porta. Eu me indignava com a fome do outro. Eu não achava normal aquilo. É por isso que eu falo, eu gosto de entender de política, mas eu entendo de pessoas. Então assim, eu não conseguia olhar que na minha igreja tinha gente passando fome e que no meu prato tinha comida. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha 15, 16 anos, eu não ia ter dinheiro. Mas o que eu precisava fazer? Eu precisava dar um jeito de colocar comida na mesa daquela pessoa. Então vamos resolver. Eu fui de porta em porta. Oi, eu sou a Caroline, eu preciso de 1 quilo de alimento. Por quê? Porque faziam isso comigo lá na minha casa em São Paulo. O povo tocava a campainha, dava meu shampoo, meus condicionadores pro povo, pras crianças que iam pedir. Então assim, se você faz algo para mobilizar algo ruim que está acontecendo na vida do outro, eu creio que algo bom vai acontecer na sua. Padrão. Eu vou concluir e só antes de finalizar, o Charles, ele é meu compadre, né? Eu posso falar que ele acho que ele é meu melhor amigo homem, assim. Meu único amigo homem, assim, que hoje eu tenho, assim, de fato, é meu amigo irmão, né? E um dia nós estávamos no carro e aí alguém da minha família me pedindo as coisas e tal. E aí ele falou uma coisa que eu não esqueço. Ele falou, ai, comadre, não sei como tu aguenta, meu. É muita coisa em cima de você. Aí eu falei pra ele, eu aguento porque eu tenho um anjo como você na minha vida pra me ajudar. Então, às vezes, eu levo uma sobrecarga muito grande, mas eu tenho anjos como ele, como a Natália, como entre outras pessoas que estão do meu lado, que me apoiam, que me ajudam. Eu não estou falando ajuda financeira, não, né? é suporte, né? É suporte mesmo, é suporte. É dizer assim, não, você não está sozinha, sabe? Você é aquilo quando a gente dá uma ligação assim, eu preciso ajudar o fulano de tal, por favor, dá uma mão aqui, você consegue me buscar pra não sei o que, você consegue me mandar não sei o que, e aquilo vira uma grande família. É isso. Então, por isso que eu aguento essa sobrecarga, porque eu tenho vocês na minha vida. Olha! E eles estão aqui. E a gente vai encerrar agora. Tem a Natália quer falar. Emerson Fusqueira. Emerson, você estava assistindo? Alguém te contou? Você é incrível com pessoas incríveis. Ai, love, amigo. É porque o Emerson, eu adoro ele, né? Ele não pode falar que é coach, que ele não gosta, não é coach. Ele faz palestras de inteligência emocional. E aí ele faz mesmo. E assim, ele é super dedicado. Inclusive você que tem uma empresa, né? Vou deixar até você que tem contato com empresas direto. Ele faz algumas palestras na sua grande parceria comigo, gratuito para as empresas. Claro, ninguém, mas ele só faz grátis só porque ele é bonzinho. Não, ele tem o interesse das pessoas conhecerem o trabalho dele. Claro. Né? Mas para as empresas ele tem feito e tem dado super certo. Até porque, então, né, a gente eu sou coach de desenvolvimento pessoal, né, mesmo que ele não goste de falar, mas até porque quem é dessa área entende que não é às vezes uma única sessão. Uma única sessão você destrava muita coisa, você ajuda muitas pessoas, mas há um acompanhamento. Então é a chance dele ajudar gratuitamente e de automaticamente saber que aquela pessoa gostando do trabalho dele pode continuar contratando ele. Né? Nossa, ele tem histórias maravilhosas. E uma é comigo, né? Porque a nossa equipe fez a lei que criou o Novembro Azul aqui no município de Praia Grande, que a gente trata sobre a saúde do homem. Porque eu sou muito defensora da mulher, né? Mas a gente também defende a causa do homem, principalmente da saúde do homem. E nós fizemos um projeto de lei onde a gente trata a semana de conscientização e ele fez parte junto comigo no ano passado do Novembro Azul e ele deu palestras de inteligência emocional a todos os policiais militares, bombeiros, os guardas a gente não conseguiu, não teve tempo hábil, mas enfim, o pessoal da segurança pública e tem assim, histórias magníficas aí que ficaram para nós. Obrigado, viu, amigo? Amo você. E Carol, finalizando, juntando os dons de sabedoria, se você pudesse deixar uma mensagem para o nosso pessoal, para quem está nos assistindo, por favor. Bom, pessoal, eu queria dizer para vocês que acima de qualquer coisa, vocês precisam olhar para vocês com mais carinho, com mais afeto. Muitas pessoas, talvez em situações diferentes da sua vida, não só te julgaram, mas te feriram. Isso não vai acabar. Vai continuar acontecendo, principalmente com você às vezes se dedicando e estando em posições de destaque. E é isso que eu desejo para a sua vida, posições de destaque. Então não vai parar, mas eu só queria mesmo te dizer para olhe-se com mais afeto e com mais carinho. Boa sorte na tua caminhada, saiba que você não precisa de nada extraordinário para fazer dar certo. Eu sou um exemplo de que foi na força ali do braço, ainda não aconteceu nada extraordinário comigo de algum milagre financeiro, alguma doação, não. Foi trabalhando. Então arregaça suas mangas, trabalhe e lute pelos seus ideais, sejam eles qual for. Seja você mesmo, descubra quem você é e seja de propósito. É isso, gente. E eu quero desejar para vocês uma boa noite, que Deus abençoe vocês, os lares de vocês,
e fiquem com Deus e obrigado por estarem aqui mais uma vez no Quinta da Quintas. Boa noite, gente. Tchau.